Vamos lá, galera. Hoje eu já queria começar sabendo se vocês tiveram alguma dúvida, vocês querem tirar alguma dúvida a respeito do conteúdo anterior. Como é que foi? Todo mundo deu conta? Foi tranquilo, professor. Então, beleza. Legal, então. Então é o seguinte, gente. Eu tenho uma preocupação um pouquinho diferente com vocês, porque assim, ó, vocês sabem que agora o nosso calendário vai ficar um pouco apertado, certo? Então assim, ó, eu me programei um pouquinho fora da apostila de vocês, mas por um bom motivo, tá? Eu vou tentar agora, nesse meio tempo, passar para vocês aqueles conteúdos que vocês ainda não tiveram do ensino médio, tá? Então, gente, a gente vai ver uma parte hoje chamada geometria analítica. Essa parte, ela não está na apostila de vocês, mas eu estou querendo dar uma adiantada justamente para que vocês tenham o contato com essa matéria pela primeira vez e ao mesmo tempo a gente tenha tempo suficiente para trabalhar até o vestibular de vocês. Tranquilo? Gente, hoje então nós vamos começar justamente com essa parte de geometria analítica. Esse conteúdo, volta a frisar, ele é novo aqui para vocês. Inclusive, gente, a geometria analítica é uma das partes da matemática que são mais modernas, digamos assim. Tá? É uma das partes que vocês praticamente, se vê historicamente, ela é relativamente moderna. O que acontece? Se vocês pararem para notar, o que aconteceu foi o seguinte: a matemática, na verdade, ela sempre foi dividida em 3 blocos, como vocês conhecem. A matemática, ela foi feita a partir da geometria, depois nós fizemos a parte de aritmética, e a nossa matemática, até então, a mais moderna que nós tínhamos, é a parte de álgebra. E o que aconteceu foi simplesmente o seguinte, gente. Agora surgiu a geometria analítica. Onde é que se encaixaria a geometria analítica dentro disto? A geometria analítica praticamente estaria aqui, ó. Estaria entre uma união um pedaço em cada conjunto. A gente vai estar falando agora de geometria, ao mesmo tempo a gente vai estar falando de álgebra. Então o que significa isso? Praticamente a gente vai traduzir a geometria em fórmulas matemáticas. Tá? Isso seria a nossa geometria analítica. Tá? Então já se acostumem, praticamente para a geometria analítica a gente vai trabalhar muito pouco com desenho. Óbvio, eu vou fazer o desenho para explicar para vocês. Mas praticamente tudo que a gente for fazer, tá, gente? Tudo que a gente for fazer, praticamente vai ter muito pouco desenho. O que vai ter vão ser mais fórmulas. Para cada item a gente vai ter uma fórmula. E vamos começar isso. Então a primeira coisa que a gente precisa justamente saber é isso aqui, ó. A gente começa pela distância entre 2 pontos. Bem, então vem agora a primeira definição da geometria analítica. A geometria analítica é como se a gente pegasse todas as figuras geométricas e a gente jogasse lá dentro do plano cartesiano. Então, trabalhar com a geometria analítica é trabalhar com a geometria dentro do plano cartesiano, tá? Então, o plano cartesiano vocês já conhecem bem, que é justamente isto. Nós temos um eixo x e o eixo y. E aí o que acontece é o seguinte: imaginem que aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. E o que eu estou querendo que você fazer agora pela primeira vez é para nós calcularmos a distância entre esses 2 pontos. Como é que eu calcularia a distância entre esses 2 pontos? Se vocês observarem, isto daqui, ó, seria a distância de A até B.
Então, isso é o que nós vamos começar a calcular. Como é que a gente vai calcular a distância de A até B ali daquela forma? Gente, por isso que eu falei para vocês, olha, triângulo é tudo de importante. A gente vai usar justamente algumas notações. Observem que, se esse é o ponto A tem suas coordenadas. Então, isso aqui é o x do A. E isso aqui é o y do A. Ao mesmo tempo, a gente tem isso aqui. Isso aqui é o meu x de B e isso aqui é o meu y de B. E o segredo aqui para achar isto, tá, gente? É nós fazermos isso aqui, ó. Tá aqui o nosso triângulo, certo? E se isso é um triângulo retângulo, alguém, por gentileza, consegue me dizer qual é a medida disso aqui, ó? Alguém consegue me dizer a medida? É a distância do y do A para o y do B. Isso, mas como é que eu vou escrever uma sentença matemática a respeito disso? Se eu conhecer ali o ângulo daquela base ali, horizontal, eu posso usar a relação trigonométrica, seno e cosseno também. Na verdade, a gente pode dizer simplesmente o seguinte: se eu quero esse pedacinho aqui, como vocês já sabem, tudo isso aqui é o y do B, concorda? Isso aqui é a distância de y de B até o zero. E esse pedacinho é a distância de y de A até zero. Então, se eu pegar a distância de y de B e tirar a distância de y de A, eu vou ter exatamente esse pedacinho. Então, aqui a gente chama y de B menos o y de A. E isso é o que vai formar esse pedacinho aqui, ó. Certo? Ao mesmo tempo, nós também teríamos esta medida aqui. Alguém consegue me dizer, então, qual é esta medida? XB menos XA. Isso, então, XB menos o XA. Com isso, nós já temos ferramentas para encontrar a primeira fórmula que nós queremos. Nossa primeira fórmula justamente de distância. Isso aqui não é a distância é a hipotenusa. Isso é cateto e isso é cateto. Então a gente sabe que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto quadrado mais cateto ao quadrado. Tá, gente? Então é o seguinte, a distância seria aqui, distância de A até B ao quadrado seria igual ao x de B menos o x de A ao quadrado mais y de B menos y de A, deixa eu apagar esse B que ficou um B horrível, ao quadrado. E como nós queremos saber justamente a distância, então eu vou passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. E aí nós encontramos nossa primeira fórmula. A distância de A até B vai ser sempre a raiz quadrada de x de B menos o x de A ao quadrado mais y de B menos o y de A ao quadrado. Está aqui. Esta é a nossa primeira fórmula dentro da geometria analítica. Toda vez que a gente quiser achar a distância entre dois pontos, nós vamos usar exatamente esta fórmula. Tá, gente? Bem, algumas observações importantes. Vocês viram que aqui eu usei x de B menos o x de A, y de B menos o y de A? Bem, nós podemos lembrar também o seguinte: a ordem desses dois não vai alterar em nada o resultado. Se vocês quiserem botar na fórmula x de A menos o x de B, y de A menos o y de B, isso não vai fazer a menor diferença. A distância vai dar certinho. Por que isso acontece? Porque a distância de A até B é a mesma distância de B até A, certo? E mais uma informação importante aqui. Isso daqui a gente costuma dizer que é a distância entre dois pontos, tá? Então nós estamos procurando uma distância. Mas ela também é uma fórmula justamente para encontrar tamanho de segmentos. Digamos que eu passasse um triângulo para vocês e pedisse o perímetro desse triângulo. O
o que vai acontecer? Eu descubro cada uma das distâncias entre os vértices. Cada distância dessas será justamente o segmento de reta. Tá? Então, além de tudo, a gente usa para medir segmento de reta. Se eu sei os dois pontos de extremidade. Óbvio, a distância de A até B é justamente o tamanho do segmento AB. Tá? Então, falou em segmento, achar a medida de segmento, também usamos a distância entre pontos. Certo? Bem, vamos botar só um pequeno exemplo aqui. Imaginem que eu quero a distância entre o ponto A, que é 2 e menos 3, ao ponto B, que é... Deixa eu botar aqui um valor bom aqui. Aqui eu teria menos 3 e aqui eu teria mais 10. Opa, não, mais 9. Eu quero saber qual é a distância entre esses dois pontos. Bem, muito simples. Então a distância entre A e B seria a raiz quadrada B. Vamos para a fórmula. Quem é o x do B? É o menos 3. Menos 3 menos o x do A. Quem é o x do A? 2. Mais, ao quadrado. Mais, quem é o do B? 9. Menos o menos 3 ao quadrado. Então teríamos que a distância de A até B seria igual a raiz de menos 5 ao quadrado mais, menos com menos vai ficar mais, então 9 com 3 vai dar 12 ao quadrado. Distância de A até B seria igual a raiz de... Bem, negativo, mas com expoente par vai ficar positivo, 5 ao quadrado é 25, mais 144. Ou seja, a distância de A até B vai dar raiz de 169. Ou seja, a distância de A até B é 13. 13 o quê? 13 centímetros? 13 metros? Lembre-se que nós estamos falando de um plano cartesiano. E o plano cartesiano, ele não tem uma unidade de medida padrão. Então o que a gente vai fazer aqui, geralmente, é não estipular uma medida padrão para ele. A gente diz que é U. U ou A. Esse U, na verdade, é apenas unidades de medida. Certo? Então a gente usa sempre o U aqui, porque nós estamos falando do plano cartesiano. E o plano cartesiano, ele não tem uma unidade de medida específica. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tranquilo essa, gente? Bem, como eu estou gravando ali, como eu estou gravando, eu vou apagar, tá, galera? Depois, quem quiser, eu vou postar ali para nós. Ok, professor. Ponto médio. Como é que a gente vai achar o ponto médio? Alguém sabe me dizer o que é um ponto médio? Alguém consegue definir para mim o que é o ponto médio? Bem, o seguinte. Se eu tenho um segmento, vamos fazer aqui o plano cartesiano, de novo. Vocês têm aqui novamente ponto A e aqui eu tenho ponto B. Consequentemente, eu tenho segmento AB. Esse é o meu segmento AB. Se nós queremos o ponto médio é justamente aquele ponto que divide o nosso segmento ao meio. Então a gente chama ele de M. Bem, esse Mzinho, o que vai acontecer é o seguinte, nós já sabemos que aqui nós teríamos o x do A, isso aqui seria x de B, de A, perdão, y de A. Isto daqui é o x de B e isto aqui é o y de B.
O que nós queremos saber aqui é justamente o ponto médio. Então, o que eu estou atrás é o M. O M, por sua vez, o que vai acontecer? Aqui ele vai ter o seu x, que é o x de M, o xm, e automaticamente aqui nós teremos o famoso ym. Então, não se esqueçam então que o ponto médio, ele é um ponto, então tem as coordenadas dele, tanto x quanto y. Mas como é que eu vou achar isso aqui? Bem, senhores, por uma questão bem lógica, ele é o ponto médio. Se ele é o ponto médio é sempre a média aritmética das suas coordenadas. Então significa dizer que quando vocês vão encontrar aqui x, aqui m, ele vai ser justamente o x do A mais o x do B dividido por 2. A média aritmética simples dele. E obviamente o ym vai ser o quê? O y de A mais o y do B dividido por 2. Essa formulazinha aqui, tá, gente? Ela funciona para qualquer tipo de segmento, independente das coordenadas serem negativas. Mesmo que seja negativa, ela sempre funciona. Então não precisa ter medo. Ah, mas agora as coordenadas de A são negativas. Como é que eu vou fazer isso? Normal. Soma, divide por 2. Então a média aritmética é justamente a nossa ideia aqui de ponto médio. Certo? Tranquilo? Esse é bem fácil, esse não tem mistério nenhum. Pega as coordenadas dos pontos que eu tenho, soma e divide por 2. Cada uma delas, o x vai dar o x do m, os y vão dar o y do m. Tá? Essa daqui é bem facilzinha. Depois a gente vai fazer alguns exercícios. O que eu esqueci de avisar vocês é o seguinte, só tem um transtorno nesse conteúdo, tá, gente? O transtorno que a gente tem nesse conteúdo é o fato de que a gente vai ter exatamente muitas fórmulas para trabalhar, tá? E isso, então, assim, ó, já diria para você o seguinte, ó, quem puder já pega uma folhinha legal aí, um espaço no caderno, e já faz uma areazinha só para o formulário de geometria analítica. A gente vai ter muita fórmula mesmo. Vamos lá. Condição de alinhamento de 2 pontos. Bem, até para ajudar vocês também na interpretação, quando pontos estão alinhados, nós também podemos usar a palavra colineares. Significa dizer que quando pontos são colineares, significa dizer que eles estão sempre alinhados, tá, gente? Então, pontos alinhados são chamados de pontos colineares. Então, imaginem agora o seguinte. Nós temos aqui no nosso plano cartesiano o ponto A, o ponto B e o ponto C. Imaginem agora que esses pontos, a gente diz que eles estão sobre uma mesma linha. Então isso são pontos colineares ou pontos alinhados. Obviamente todos eles vão ter suas coordenadas, então XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então tá aqui. Gente, até eu preciso que vocês prestem bastante atenção nessa, porque é com essa que a gente vai achar uma outra fórmula daqui a pouco, tá? Então é o seguinte, qual é a condição de alinhamento desses pontos? Quando é que eu sei que esses pontos realmente estão alinhados? A gente diz o seguinte, os pontos estarão alinhados se o determinante for exatamente igual a 0.
Então esta é a nossa condição de alinhamento. Mas como é que eu vou fazer esse determinante? É simples, tá, gente? Para montar o determinante, inclusive a fórmula também aparece na UFSC. Ó, eu vou botar aqui, ó, entre parênteses, UFSC, porque isso é o que vai estar no formulário da UFSC. O determinante que a gente tem aqui seria o seguinte, seria XA, YA, XB, YB, XC, YC. E como vocês já sabem trabalhar com determinantes, esse daqui, se eu deixasse assim, ele ficaria não quadrado, né? Seria um determinante retangular. Ele teria 3 linhas e apenas 2 colunas. E para fazer o determinante a gente sempre completa. E para completar a gente vai usar justamente um artifício bem simples. Para tornar isso aqui está faltando uma coluna para ele ficar quadrado, para ficar 3 por 3. Então, sempre que faltar uma coluna, para achar o determinante, a gente encaixa o número 1. Por que o 1? Porque, se vocês observarem, sempre que a gente vai fazer determinante, o determinante nada mais é do que uma multiplicação. Então, a gente coloca 1 porque justamente o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, é por isso que a gente coloca sempre 1. Então, isso daqui seria como a gente resolve pela UFSC. Mas a gente tem um determinante modo prático. Como é que a gente pode fazer esse determinante modo prático? A gente pode fazer simplesmente a montagem assim. Vocês estão vendo que aqui a gente montou cada ponto em linha. A gente monta os pontos em colunas. Então a gente faz assim, ó, XA, YA, XB, YB, XC, YC, e aí o seguinte, o único segredo para fazer esse modo prático é a gente pegar aqui a primeira coluna que a gente usar e a gente sempre repete essa primeira coluna. Então, repetindo a primeira coluna, ficava o XA, YA. E isto aqui é o determinante para achar os pontos. E se esse determinante for 0, significa dizer que os pontos estão alinhados. Vamos fazer um testezinho? Então, aqui deixa eu botar o exemplo. Eu quero ponto A, vou dizer para vocês que é 3 e 5, B, menos 2 e menos 5, C, 1 e 1. Está aqui, esses pontos. Será que esses pontos estão alinhados? Bem, como é que a gente resolve isso? Querem fazer pelo modo prático ou pelo modo da UFSC? Deixar vocês escolherem. Prático. Então tá, vamos lá. Pelo modo prático, então eu teria aqui. O meu determinante seria igual. Abre aqui. Quem são os valores de A? Opa, 3 e 5. 3 e 5. B, menos 2 e menos 5. Quem é o C? 1 e 1. E aí a gente repete o primeiro, que é 3 e 5. Aí o seguinte, tá, pessoal? Nós temos aqui a regrinha que vai me dizer o seguinte, o determinante, a gente sempre calcula, lembre da regrinha, ó, PlayStation, primárias menos secundárias. Então são as primárias menos as secundárias. Então meu determinante seria igual. Quem são as primárias? 3 vezes menos 5 dá menos 15. Aqui vai dar menos 2. E aqui vai dar mais 5. Menos. Quem são as secundárias? Isso aqui vai dar menos 10. Isso aqui vai dar menos 5. Isso aqui vai dar mais 3. Então, se vocês notarem, o determinante seria igual menos 12. Aqui teríamos menos 15, o mais 3, menos 12. Aí eu teria aqui que o meu determinante seria igual menos 12, menos com menos dá mais 12. Então esse determinante deu 0.
Esses pontos estão alinhados? Sim, esses pontos estão alinhados porque o seu determinante deu 0. Tranquilo? Conseguiram entender? Sim. Beleza. Não perder tempo. Depois, quem quiser fazer algum tipo de anotação, aí pega ali o vídeo lá que eu vou passar para vocês. Área do triângulo. Imaginem agora, gente, isso aqui. Nós temos o nosso plano cartesiano. E aqui eu tenho ponto A, aqui eu tenho ponto B e aqui eu tenho ponto C. E eu vou marcar isso aqui. Alguém poderia me dizer como é que eu faço para achar a área desse triângulo? Qual seria a área do triângulo ABC? Alguém tem alguma ideia? Bem, se nós estamos no plano cartesiano, tá aqui, no plano cartesiano, a gente obviamente vai ter o x de A, y de A, aqui nós teríamos o x de B, aqui o y de B, e aqui nós teríamos o y de C, e aqui o x de C. Certo? Então é o seguinte, observe que o meu triângulo nem sequer está numa posição favorável para eu calcular, porque a gente está muito acostumado a trabalhar com base vezes altura dividido por 2. Aqui a gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Então o segredo para ver esse triângulo aqui seria o seguinte, pessoal. Prestem bastante atenção que é fácil. Primeiro, se vocês observarem, aqui eu vou ter que ter uma condição de existência. Num plano cartesiano, quando é que eu tenho um triângulo formado por 3 pontos? Quando eles não são colineares? Exatamente, quando eles não são colineares. Então significa dizer que a condição seria justamente o determinante diferente de 0. Porque se o determinante der 0, automaticamente tem pontos alinhados. E pontos alinhados não formam triângulos, certo? Então, primeira condição, determinante vai ter que ser diferente de 0. E agora, olha só que fórmula interessante. A fórmula é muito simples. Se vocês forem procurar no livro, ela vai dizer o seguinte: é menos 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Ou, simplificando, vocês podem usar essa fórmula. Módulo do determinante dividido por 2. Tá? Então, simplesmente usar esta formulazinha, vocês conseguem achar a área de um triângulo qualquer. Então, vamos ver aqui. Imaginem isso tudo aqui. Eu tenho um triângulo, eu quero saber qual a área do triângulo ABC, sabendo que o A vale 2 e 8, o ponto B é 0 e 4, e o ponto C seria menos 2 e menos 6. Está aqui. Esses são os nossos pontos para fazer o triângulo. Então, como vocês viram, nós vamos ter que usar essa fórmula. E se vamos ter que usar essa fórmula, a primeira coisa é achar o determinante. Então, para achar esse determinante, temos aqui 2, 8, 0, 4, menos 2, menos 6, 2, 8. Está aqui. Esse é o meu determinante. Então, calculando aqui o determinante, teríamos
Quem são as minhas primárias? 8, 0, menos 16. Menos. Aqui vai dar 0, menos 8 e menos 12. Então, meu determinante seria igual a menos 8 menos 20. Então, meu determinante seria igual a menos 8 mais 20. Ou seja, achei um determinante igual a 6. Então, a área seria um módulo de 6 dividido por 2. Automaticamente, a área seria o módulo de 6 é o próprio 6, que dividido por 2, a área desse triângulo são 3. Só que não se esqueçam, 3 o quê? Nós não trabalhamos com medida padrão. Então a gente diz aqui que são unidades quadradas de medida. Tá? Então nós vamos ter que usar aqui sempre U. Nossa unidade sempre para triângulo é U. Ou se vocês quiserem usar diferente, pode usar o M para lineares, que seriam unidades de medida. E aqui ao invés de escrever U ao quadrado, pode ser UA, que é unidades de área. Tá? Então tá aí, ó. É dessa forma que a gente vai achar a área do triângulo. Também tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Vamos adiante. Área do polígono. E agora, como é que a gente vai achar a área de um polígono? Imaginem isso tudo aqui. Agora ficou um pouquinho mais chato. A área do polígono. Como é que a gente vai achar essa área do polígono? A área do polígono, gente, olha só qual é a fórmula dela. Esta é a fórmula. Módulo determinante dividido por 2. Então é a mesma fórmula do triângulo. Qual é o diferencial? Deixa eu só botar aqui, gente. Eu já fiz de propósito e eu acabei. Ó, eu botei o D ali, certo? O único diferencial desse exercício é que justamente quando se pede área de um polígono, vou ser bem honesto com vocês, vocês vão ter que pelo menos fazer um esboço dele. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, se vocês observarem, a hora de montar o determinante é que vem o diferencial. Como é que eu monto esse determinante? A gente pode fazer o modo prático, não tem problema. Vocês podem fazer aqui o modo prático. Só que na hora de montar o modo prático, vocês vão escolher obviamente um ponto para começar. Então vamos começar justamente aqui pela ordem alfabética. Então aqui ficaria o x de A, o y de A. Depois, o que acontece? Nós teríamos o x de B, y de B. Quem é que viria agora? X de C, y de C. E agora, quem é que viria? Alguém tem uma ideia de como é que seria o próximo termo? Bem, pessoal,
aqui é que é o segredo, tá? Então prestem bastante atenção. Muita gente aqui ia seguir a ordem alfabética, ia botar A, B, C, vinha D e depois Z. Mas uma coisa que a gente vai ter que sempre tomar cuidado é o seguinte, gente. Toda vez que vocês forem fazer esse tipo de exercício de área de polígono, o que a gente tem que respeitar é a ordem perimetral. Então, olha só, A, depois vem B, então eu escolhi essa ordem. A para B, B para C, aqui C para E, estão vendo? Então aqui não vai ser o D, vai ser o X do E e o Y de E. Aí do E sim, a gente vai passar para o D, ó. Aí sim nós teríamos o X do D e Y de D. E para terminar, sempre repete o primeiro termo. Quem a gente usou em primeiro vai ser o primeiro e vai ser o último. Então vai ficar o X do A e o Y de A. Isto aqui é o meu determinante. A gente só vai trabalhar com mais números. Ó, pode observar que são todas as primárias, menos as secundárias. Então a regrinha do PlayStation ainda funciona aí. Certo? Ficou tranquilo? Todo mundo entendeu? Sim. Então tá, gente, não se esqueçam, para a área de polígono é necessário sempre que a gente respeite a ordem perimétrica. Deixa eu botar aqui, ó. Ordem perimétrica. Isso aqui sempre vai ter que respeitar, tá? A ordem perimétrica, se não usar a ordem perimétrica, não vai dar o resultado correto. Por isso que eu disse para vocês que quando cair algum exercício desse, a gente obrigatoriamente tem que fazer um esboço para saber qual é a ordem perimétrica. É por isso, tá? Então, respeitando a ordem perimétrica, não tem o que errar. Baricentro. Alguém lembra o que é um baricentro? Vimos esse ano. Alguém lembra o que é o baricentro? Bem, para quem não lembra o baricentro, para a gente ter um baricentro, a gente precisa ter primeiro um triângulo. Então está aqui o nosso triângulo ABC. Baricentro seria o ponto de encontro de todas as nossas medianas. Então, o que acontece? Aqui eu teria um ponto médio 1 e aqui nós temos a primeira mediana. Aqui eu tenho um ponto médio 2 e aqui nós teríamos a segunda mediana. E automaticamente aqui a mediana com um ponto médio 3. Então esse ponto aqui, gente, se vocês lembrarem, ele é chamado de ponto G. Esse seria o nosso baricentro. Então o baricentro é o ponto G. Alguém lembra por que o nome é ponto G? Porque ele é o centro de gravidade. Isso, perfeito. Ele é o centro de gravidade. Então, gente, para a gente conseguir achar esse ponto G, também a fórmula é muito simples. Tanto é que eu até desenhei aqui os pontos médios, mas a gente não vai usar não. O que a gente vai usar é simplesmente isso. O ponto G, automaticamente, se ele é um ponto, ele vai ter suas coordenadas. Vai ter o XG e aqui vai ter o YG. Então, na maioria dos exercícios, nosso único trabalho é descobrir justamente quem é o XG e quem é o YG. Quem são as coordenadas desse ponto G. E para saber as coordenadas é muito simples. O X do G, ele simplesmente será a média aritmética de todos os X dos vértices. Então aqui vai ser X de A mais o X de B, mais o X de C, tudo isso dividido por 3. Está aqui.
esta é a fórmula para nós encontrarmos o x do g. Automaticamente, nós teríamos o YG. O YG seria o quê? A média aritmética das nossas coordenadas do y. Então, seria o y de A mais y de B mais y de C, tudo isso dividido por 3. Média aritmética simples. Então, tá aí, ó. Não tem segredo também. Esse exercício é muito facilzinho, tá? Se eu tiver os vértices, praticamente nós teríamos o nosso xg e yg simplesmente fazendo a média aritmética. Volto a frisar, independentemente de serem positivos ou negativos, tá? Sempre funciona. Bem, só gostaria de frisar algumas informações que inclusive eu já passei em sala, que podem ajudar em alguns exercícios. Lembrando, senhores, que aqui nós temos as medianas, e o ponto G divide sempre a nossa mediana em 2 pedaços. E esses 2 pedaços são simplesmente mantendo sempre a mesma característica. O que acontece? Do vértice até o ponto G, e nós temos do G até o ponto médio. Do vértice até o ponto G, ele vai ter 2/3 da mediana. Enquanto do G até o M1, ele vai ter apenas 1/3 da mediana. Isso quer dizer que sempre o pedacinho de baixo, aqui, ou melhor, o pedaço que está entre o G e o ponto médio, é metade do pedaço que está entre o G e o vértice. Tá? Vamos ver se por um acaso aqui eu dissesse para vocês que B até M1 ele tivesse 12 centímetros. Alguém consegue me dizer quanto é que teria a medida de B até G? E de G até M1? Oito e 4. Perfeito, isso aí, 8 e 4. Observe então que sempre o pedaço menor é a metade do outro pedaço. E os dois juntos, obviamente, tem que fechar o 12 aqui. Tá? Então, tranquilo. Essas daí são as informações que a gente precisa saber sobre o baricentro. Então, vamos lá. Tocar o barco. Gente, essa daqui a gente vai também trabalhar bastante